Filosofia, Augusto? Opa, que isso, Jesus? É o inglês. Ô, Ramon, é sociologia. Vamos Sociologia, terminar, beleza. vamos terminar o módulo 4 de sociologia hoje Tá. e amanhã. Eu acredito que amanhã a galera da noite. Galera da noite, é o seguinte: enquanto a gente estiver de forma online, eu vou tentar mesclar igual está fazendo aqui. O Ramon da manhã está à noite, a aula da manhã eu vou gravar para a gente conseguir dar continuidade aos módulos, tá? Se vocês não importarem. Bruna, Jennifer e Mariana. Porque as nossas aulas, infelizmente, sempre vêm com um atropelo aí, né? Um feriado, um recesso. Sexta-feira passada tive o problema da internet, da reação da vacina. Então, para a gente não perder aí o nosso caminhar, acredito que vocês não viram o vídeo que eu e o Ramon nós gravamos junto aí, né? Do simulado, só eu e o Parça. Né? Se vocês não viram aí, dançaram feio, mas fazer o quê? Faz parte. Né? Não quiseram acordar cedo para participar do... Como é que chama quando é só duas pessoas? Como é que fala? Como assim? Entrosamento? Existe um termo, é na literatura, no português, quando é um Do diálogo quê? entre duas pessoas. Putz. Pô, tem um nome certo, cara. Tem um termo culto muito bonito utilizado. Ah, mas eu esqueci, não vai adiantar. Prosa? Porosa? Não, 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 não. É um termo mais culto, entendeu? Quando você fala que é só entre duas pessoas, assim. Ah, pô, eu esqueci, eu vou lembrar qual que é. Agora tá de boa, agora já foi. Augusto, lembra aquele negócio que você tava falando sábado? Eu acho que era, né? Não era mais Maria, não. A lei da procura e do. Lembra que a gente tava comentando quebrando cabeça? Sei. Você tinha falado que era. Você tinha falado que era o quê mesmo? Pô, eu também não lembro. Era. Não. Agora deu. Eu também não lembro mais, não, Raul. O que eu falo Era. hoje eu esqueço. Gente, era oferta da procura. Lei da Oferta, oferta e da procura. Era isso mesmo, estava lá no texto da questão. é oferta da procura? Isso. Pô, mas eu não lembrava. E tu falou? Cara, pior que não, tava eu e você quebrando a cabeça pra tentar lembrar Por aquilo. causa de um trem tão simples, né? É bravo. Pois é, cara. Mas valeu, valeu. Valeu, valeu. E a galera que não assistiu aí a nossa. É Decálogo, não, tem um nome, eu vou lembrar o nome, cara. A nossa roda Beleza. de conversa aí entre eu e o Ramon, depois, se vocês quiserem revisar, tá lá, tá firme e forte, beleza? Nosso podcast. É, nosso podcast. É, nós ficamos, galera, só para não desanimar vocês. Ramon, foi de 8 às 11. Às 11? Ah, foi 11h15, 11h10. Foi eu e Ramon e eu de 8 às 11h10, 11h15. Não perderam o É, nosso podcast sobre podcast. sociologia Muito simulado. bom. Vamos lá, meu povo, bonito. Vamos lá que a gente vai ter que caminhar com esse término aí do módulo 4 de sociologia. Amanhã de manhã, com a graça de Deus, eu termino e provavelmente eu já inicio o módulo 4 de filosofia. E a gente vai caminhando assim, nós vamos fazendo essa jogada que vamos, e vai dar certo no final das contas. Olha só, na última aula que nós tivemos de forma ainda presencial, tanto turma da manhã quanto turma da noite, a gente começou a pensar um pouco sobre a construção da modernidade. E dentro dessa ideia da construção da modernidade, nós trouxemos assim, como reflexão várias questões, a questão étnica, a questão do racismo, a questão, né, de cotas, a questão da desigualdade no país. Eu falo que foram momentos que nós fomos dialogando, tanto na manhã quanto na parte da noite, e que fazem com que nós pensemos, de fato, sobre a organização da nossa sociedade. E isso é muito importante, porque para a gente conseguir compreender a sociedade como tal, se faz necessário nós percebermos as realidades que batem à nossa porta. E às vezes eu digo que nós fechamos os olhos para isso. As realidades estão ali, tá? Se apresentam nua e cruamente para nós daquela forma, e nós talvez cruzamos os braços, fechamos os olhos e fingimos que nada está acontecendo. Só que as coisas não funcionam assim. Por isso que nesse módulo 4
né, esse módulo 4 da apostila de vocês que fala sobre a construção da modernidade, existem algumas temáticas que traz para nós um enfoque muito importante de se pensar. Questão de gênero, que a gente vai ver hoje, questão de feminismo, a questão que nós vimos, a questão racial e étnica. Quando a gente fala de raça, a gente está falando de características físicas de cada indivíduo. Quando a gente fala de etnia, a gente está falando no modo peculiar de costumes, de hábitos, de tradições, de filosofia de vida, de comida de cada povo, e nós temos um país riquíssimo dentro dessa diversidade cultural essa que não é respeitada, mas, ao mesmo tempo, também, não minto para vocês, eu tentei trazer minimamente, eu falo que isso aí que vocês estão vendo é o mínimo, né? É o mínimo de uma realidade que vem sido estruturalmente falando construída ao longo de décadas a partir de se pensar essa modernidade e que nós até hoje, né, frente a esse nosso século que nós vivemos, século XXI, a gente não conseguiu superar, a gente não consegue combater, a gente tenta, mas a gente morre tentando, porque devemos mudar toda uma cultura. Eu falo que mudar uma realidade de preconceito, de intolerância, de discriminação relativa à cor, relativa à etnia, relativa a sexo, relativa a gênero, relativa à orientação sexual, ou até mesmo questões econômicas, sociais, e assim sucessivamente, requer uma mudança cultural, galera. Requer que nós mudemos da base, e na base. A base da mudança ela começa a partir do momento que nós conseguimos, primeiro, ter consciência da realidade que nós estamos inseridos, que não é agradável. Tá? Por mais que nós falemos assim, mudanças podem acontecer, e onde podem acontecer, e podem vir a ser realidade. Mas, para isso, nós temos que mudar, primeiramente, a nossa maneira de ver, de sentir e de nos comportarmos nessa sociedade. Do contrário, a sociedade não muda. Grandes pessoas que fizeram história, elas mudaram a sociedade, contribuíram para a mudança da sociedade no mundo, né? No mundo, história no mundo, mas também mudaram uma perspectiva de ver, de perceber e de agir diante desse mundo. Então, primeira coisa, só alguns resquícios na nossa sociedade. Aí vocês vão falar comigo assim, pô, Augusto, mas tu só trouxe, né, aquilo que, de fato, talvez não é tão benéfico assim, mas, galera, eu sei que nós temos diversas ações, né, que representam esse resgate da humanidade. Isso eu não minto para vocês. E, principalmente nessa pandemia, por mais que nós estejamos dentro de um cenário caótico e catastrófico, né, de tudo que a gente possa imaginar, de violência, pobreza, desigualdade, intolerância, discriminação, eu falo que existem pessoas de bem, existem ações benéficas, existem pessoas que, com o pouco que elas têm e o pouco que elas conquistaram, elas estão fazendo muito. Mas esse momento agora é o momento da gente começar a refletir de fato, quando a gente fala dessa construção da modernidade, dessas realidades que persistem e insistem em bater na nossa porta e nós permanecemos de porta fechada. É como se isso não nos importasse. E muito deveria nos importar, porque nós vivemos em sociedade. Nós não vivemos isolados, nós não somos ilhas, nós não somos eremitas que vivemos lá, ó, no nosso mundinho, eu, universo, eu, paz e amor. Não, nós convivemos com as pessoas, queiramos ou não. Nós nos relacionamos, queiramos ou não. Pessoas vêm ao nosso encontro, queiramos ou não. E isso tem que fazer com que mudanças aconteçam. Porque os cenários não são agradáveis. Os cenários são cenários catastróficos. E os dados vão nos revelando isso. Quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de violência, seja contra mulher, criança, idoso, animal, ou seja qual tipo
de violência, seja patrimonial, sexual, física, verbal, e aí vai, seja qual ela for. Quando a gente fala de desigualdade econômica, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de intolerância, quando a gente fala de homofobia, xenofobia, e seja lá qual for essa forma desastrosa do ser humano construir e direcionar os rumos, eu falo que a gente tem que parar para pensar, sim. E enquanto a gente não pensa nisso, nós vamos vivendo um cenário assustador, um cenário assim de um Brasil que a gente tem que parar para pensar, sim. Tem que parar para pensar, sim. Essa semana eu estava lendo um artigo sobre a questão de mortes violentas no Brasil, e o artigo, a todo momento, ele retratava, né, que 50% das mulheres, tá, mortas no Brasil são por arma de fogo, cara. Arma de fogo. E isso é assustador, porque o maior índice, né, de violência no Brasil ainda persiste e insiste em mulheres e em negros. O índice de violência contra homens negros, né, mulheres negras, mulheres, né, de cor branca, e também esse artigo falava sobre pessoas de outras orientações sexuais, né, LGBTQI+, e aí vai. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue conviver com isso? Até que ponto isso não nos incomoda? Ah, mas espera aí, Augusto, incomoda sim. Mas se me incomoda, o que eu tenho feito? O que você tem feito? O que nós temos feito para desconstruir essa questão normativa? Eu até gosto muito de usar um termo chamado heteronormatividade. Heteronormatividade. É aquela questão de que o hétero ele constitui as normas de uma sociedade, né? Eu chamo de heteronormatividade. É um padrão que nós temos e a gente tem que desconstruir isso, cara. Não é possível que nós ainda fiquemos presos a determinadas situações tão pequenas, pequenas no sentido que causam uma violação tão grande à individualidade do indivíduo, à particularidade do indivíduo, a questão, né, de sonhos, projetos de vida, eu não sei, eu falo que são coisas que a gente tem que parar, né? E já passou da hora a gente começar a analisar isso com muito mais carinho, a gente analisar isso com muito mais, com um olhar muito mais crítico, porque viver numa sociedade que, socialmente falando, ela traz consigo problemas relacionados à questão de raça, de etnia, de gênero, de intolerância religiosa, né, de machismo, ou até mesmo desse termo de heteronormatividade, né, que são as normas impostas por aquela ideia de que é assim, tem que ser assim, né? Quando a gente fala em gênero, principalmente, é hétero e pronto, acabou. Isso vai ocasionando feridas, isso vai ferindo também, não minto para vocês, a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, principalmente no seu artigo 5º, que fala que todos nós somos iguais perante a lei, independente de cor, raça, credo, religião, sexo, seja lá o que for. Pô, está na hora, já passou da hora. E o que a gente tem feito? Não sei. Aí eu abro para discussão. Quando nós falamos em gênero, ô, dona Núbia, muito boa noite. Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo à nossa casa, a casa é sua, sinta-se à vontade. Tudo bem contigo? Tudo bem com você. Se deixasse no vácuo aqui, amanhã tu ia pegar geral, hein? Amanhã o negócio é feder lá, hein? Fiquei sabendo que teve café da manhã aí, Ramon. Ninguém me convidou para o café da manhã, hein? Ah, teve nada, mano. Quebraram a cafeteira lá semana passada. Foi um tiro no peito isso pra mim, cara. Eu vi as fotos lá do Foi café. Um monte de pedrada na cabeça do Ramon, com essa cafeteira quebrada.
Tu quebrou, Ramon? A cafeteira, pô? Não, cara, é porque. Não fui eu, acho que foi a moça que faz a limpeza, cara. Cheguei lá bonitinho pra pegar o pacotinho do café que eu deixei lá tranquilinho no cantinho, já vim pegando o filtro, colher pra É. fazer, se a galera quisesse tomar. Não, aí na hora que eu cheguei, a mulher falou que tava quebrada. Aí eu fui ver um rombo gigantesco na cafeteira de vidro. Até Ó, me entristecia. parceiro, quem põe a mão por último que é o problema aí. Tu que pegou, tu vai ter que pagar a Não, outra não, aí. mas ela assumiu que quebrou, cara. Mas aí eu falei, ah, tá bom, né? Fazer o quê? Aí o negócio é ir no Túlio comprar todinho, né? Fazer o quê? Ué, Não, Não, mas isso é que café o e Ramon Todd, falou por fora, né? Porque por dentro o coração dele estava quebrado junto com a cafeteira. tava, disse que eu dava tudo da imagino, mesma forma. eu imagino. Eu imagino. Pô, Triste. bonito, mas não perdoa, não esqueci, não. Depois nós toma café junto aí. Quando a gente Pode fala de deixar. gênero, vamos lá. O que, que vem à cabeça de vocês? Ramon, Jennifer, Mariana, Núbia e Bruna. O que é aí? Qual que é a problemática? Qual a solução? Qual a questão que vem à mente de vocês? Falar de gênero. Vai lá, manda ver. Vou colocar em quiz nenhum, não. Galera aqui é de boa. Tudo gente fina. O que vem à cabeça? Manda ver. Hum, é complicado, né? Não, é tudo muito tranquilo de se pensar. Vamos que vamos. Ramon, Jennifer, Mariana, Núbia e Bruna. Quando a gente fala em gênero, o que vem à cabeça de vocês, pô? Ah, é meio que uma forma de categorizar as pessoas, né? Gênero, beleza. O que tu acha, Jenny? Sei lá. Na minha vem masculino e feminino. Masculino? Só. A gente reduz, então, gênero a uma questão simplesmente biológica. É Masculino, isso. Ah, entendi. querendo A ou não, minha é a identificação. Peraí. biologicamente, né? Vai lá, Ramon, vai lá. Não, que eu concordo com ela. É porque, querendo ou não, é igual o Rodrigo fala, né? Todo ponto de vista, né? Depende do referencial também, né? Porque biologicamente, realmente, mano, não tem como você fugir muito, mas aí socialmente já é outros 500, né? Aí você Entendi, já não sabe mais o que tá acontecendo aqui. entendi. Jennifer, tu quer dizer mais alguma coisa, abençoado? O outro dia, professor, eu estava até lendo sobre isso, porque hoje tem a questão LGBTQIA+, né? Sim. Que vive lutando que não existe só dois gêneros. Mas é complicado. É, A a gente gente vai... dá... Entendi. Eu vou esperar falar mais um pouquinho, sabe? Não, eu não, estou É, escutando, é. eu estou escutando. É, Mariana, o que tu acha? Então, eu acho assim, depende do contexto. É, Porque quando a gente fala em gêneros em português, tem os gêneros literários, então tem uma porrada de gênero. Quando a gente fala de gênero de masculino e feminino, para mim também eu enxergo assim, ou é homem ou é mulher. Agora, se É. tu é homem que gosta de mulher, de homem vestido de mulher, aí é problema teu, né? Cada um gosta do que quer e tem que respeitar. é isso Mas aí. Se para não, mim, eu não Mariana. Ô, Mariana, existe um homem que ele é mais ou menos mulher, mas ele ainda assim ele gosta de mulher. Uai, ele é homem, gosta de mulher, ou vice-versa, tá tudo certo. Mariana, não use do discurso da heteronormatividade, não, pelo amor de Deus, hein? Nem sei o que é isso. Vamos lá. Núbia, tu que é a mulher da problematização. Ô, Augusto, não fala assim de mim. Os professores já ficam falando isso de mim lá dentro da sala de aula. O que o pessoal vai pensar de mim? De forma alguma que nós Vou vamos nem falar nada. Nós vamos pensar. A Cláudia, o Rodrigo, todo mundo. Nós Por vamos quê, né? pensar. A Jennifer, a Mariana e a Bruna vão pensar que você é uma mulher empoderada. É isso aí. Entendeu? Isso. Fala, eu te escuto. Eu penso que gênero é a forma como você se identifica. E, igual a Mariana falou, por exemplo, o gênero literário. E aí, isso tem a ver com as características daquela escola literária, ou não, né? No caso da literatura.
mas eu acho que vai além de você, de fato. Não quer dizer, o gênero, ele não fala sobre quem você gosta, no caso, quem seria o seu destinatário. Fala sobre você mesmo. Então, eu não acho que existam dois gêneros, acho que existem dois sexos. Acho que existem muito mais gêneros e que, por exemplo, pessoas não binárias, elas não se identificam nem com o sexo feminino, nem com o sexo masculino. E isso não quer dizer nada sobre quem elas gostam, sobre quem elas escolhem ter relações. Então, eu acho, sim, que existem gêneros adversos. Entendi. Ô, Bruna, o que tu pensa, abençoado? A Bruna saiu para tomar café, olha só. Tá vendo, Ela Maria? disse no chat aqui que acho que ela não vai poder ligar o microfone, Augusto. Falou? Falou. Ela deixou avisado. Ô, Bruno, isso é golpe, hein? Isso é golpe, hein? Isso é golpe, hein? Mas tudo bem, eu vou receber. Essa hora você está trabalhando, tu está tratando de boca 19 e 20? Dessa água eu já conheço. Tá, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Não tem problema não. Não precisa justificar aí no chat, não. Nós vamos entender, né, Mariana? Tu que é aí tu que é da área aí, né? Tu sabe como é que funciona, né? Não te preocupa, não. Tá de boa, sem justificativa. Olha só, a gente tem que pensar de fato. Eu estava ouvindo aqui vocês dizerem, né? Essa questão do gênero. Deixa eu só abrir a página de novo aqui. Mas eu falo que a gente realmente... Vocês estão vendo a página aí, tá? Não estão? Não. Então, beleza. Ainda não. Não? Ué, gente. Não, chegou a abrir, não, Ué, então vocês Augusto. estão olhando minha cara grande aqui, eu pensei que vocês estavam olhando. Só o seu rosto, por favor. Então vocês estão vendo essa cara de lua cheia? Não é cara de Estamos lua me cheia, contemplando. é apenas o zoom que está aplicado. É diferente. Estão contemplando. Cuidado. Bota a mão. Eu tô tentando amenizar, mano. Usando eufemismo Você aqui. querendo destruir a minha imagem, o Nubio, o Ramon amenizando e você tirando o carro. Pois é. Olha. Vai vendo, Não, né, mas Augusto? peraí, ué. Ele pode te vai vendo. amenizar, mas vamos amenizar direitinho, né? É isso aí. É isso aí. Olha só, vamos começar a parar para pensar. A Mariana falou, todo mundo aí contribuiu. Eu falo que a gente, às vezes, tem que pensar o seguinte: falar de gênero, galera, eu sempre falo assim, é sempre muito delicado, porque a gente associa gênero, não minto para vocês, a grande maioria das pessoas associa a questão do sexo biológico, né? Associa-se. Mas quando a gente fala em gênero, né, eu falo que a gente está falando de uma questão social e cultural também. Não é uma questão, né, que a gente usa erroneamente ou que a gente tem o hábito de atribuir apenas a uma questão, né, biológica do sexo masculino ou feminino. Isso é um problema que a gente já vem carregando conosco ao longo de séculos, de décadas, que é muito complicado. Porque a gente falar de gênero, vamos assim dizer, a gente está falando sobre uma forma de identificação social. A gente está falando de uma forma como o indivíduo, ele seja masculino ou ele seja feminino, ele se identifica perante a sociedade e perante esses padrões que são construídos historicamente e culturalmente, e que acabam atribuindo a ele, né, alguns valores que podem ser, né, agradáveis ou não. E com isso a gente vai trazendo um foco aí, preconceitos, intolerância, discriminação e assim sucessivamente. Então, eu tenho muito medo, porque, de fato, né, falar de gênero numa sociedade como a nossa, onde nós temos aí aquele discurso de diversas ideologias, né? A gente fala ideologia de gênero, ideologia de... Tem um outro tipo de ideologia que eu sempre ouço muito, se alguém lembrar mais rápido que eu, diga. Mas o que eu lembro muito é falar sobre a questão de ideologia de gênero, que as pessoas nascem iguais e ao longo da vida aí elas vão construindo assim a sua própria identidade, seja como homem, mulher, ou até mesmo como ambos. Isso é uma ideia de ideologia de gênero.
Eu falo que isso se torna até, às vezes, um assunto muito delicado da gente pensar, porque isso esbarra em várias questões, e principalmente questões das quais eu falo que se tornam, né, como é que eu poderia dizer para vocês? Questões que requerem de nós um certo cuidado, porque a gente dentro de uma ideologia de gênero, ou até mesmo numa concepção desse termo, a gente tem que ver diversas situações que vão de forma cultural, que vão através de costumes, de hábitos, de padrões, de normas. Eu sempre falo assim, questão de gênero é a forma como eu quero ser visto pela sociedade. Eu quero como a sociedade me veja assim, me aceite assim, né, e permita que eu viva assim na sociedade. Só que não é tão simples assim, né? Falar e viver essa questão, né, da sua identificação social e cultural na sociedade são muitos riscos que se vive. É muito difícil de assumir uma condição que foge àqueles padrões que vão sendo construídos ao longo de décadas, ao longo de períodos onde nós temos fortes instituições que vão mantendo determinadas maneiras de enfatizar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é permitido e o que não seja ela família, seja ela igreja, seja ela, né, trabalho, convívio. Eu falo que são padrões que vão sendo construídos. E isso a gente tem que tomar um certo cuidado, sim. Essa semana eu estava lendo um artigo que falava lá que praticamente 67% dos casos de violência e de agressão física são relacionados à questão de mulheres e são também relacionados à questão de pessoas trans e de pessoas homo. Então, assim, como é que você consegue? Eu falo assim, como é que o indivíduo ele consegue assumir uma identidade cultural e social frente a uma sociedade onde a gente tem casos reais de violência contra questões que não deveriam ser o foco dessa grande problemática. Eu até anotei, eu tenho que achar onde eu anotei, aqui, falava que só no ano, acho que foi no ano de 2020, eu não me recordo, depois eu vou achar, foram mais ou menos 220 casos de violência contra pessoas trans e mais de 15, eu acho que mais de 15 no mês, cara. É uma coisa assim que eu fiquei assustado porque como é que isso pode incomodar tanto? Uma questão de identificação social e cultural. Ou seja, a pessoa simplesmente quer ser aceita da forma que ela se vê, da forma como ela quer ser, assumindo a sua identidade, assumindo aquilo que lhe faz bem, assumindo aquilo que lhe é de mais verdadeiro. E isso é motivo para preconceitos, para violência e assim sucessivamente. Eu falo que a gente tem que parar para pensar muito, mas muito mesmo. Não sei, né, onde nós vamos caminhar dessa forma e de que forma vamos caminhar, como vamos chegar, onde vamos chegar, construindo uma sociedade como essa que temos. É uma sociedade onde os dados revelam assim, de forma assustadora todo esse percurso, né, de violência, quando a gente fala de homofobia, xenofobia, por gênero, orientação sexual, por religião, até mesmo por classe social e assim sucessivamente, vamos caminhando para onde? Rumo ao quê? E eu não minto para vocês, são questões que devem ser discutidas, sim. São questões que a gente tem que, de fato, parar para analisar, porque, e aí? Não é simplesmente, tá, beleza, vamos falar de gênero? Vamos.
Vamos falar sobre o gênero simplesmente e unicamente dentro da questão, né, biológica aí, né, de sexo masculino e feminino? Não, beleza. Vamos falar de gênero sobre uma questão de identificação? Beleza, mas o que a gente tem feito? De que forma a gente tem agido nessa sociedade como um todo? O que nós podemos contribuir para mudar um pouco essa realidade? Todos nós conhecemos pessoas. Eu falo que o nosso convívio, não sei agora na pandemia de vocês, mas quando nós estávamos numa, entre aspas, normalidade, os nossos grupos de amizade são grupos, né, assim, repletos de uma grande diversidade, de uma grande diversidade. É hétero, é homo, é trans, é bi. Eu falo que eu não tenho um grupo unicamente de pessoas no meu convívio de uma única orientação sexual. As pessoas que convivem comigo, eu tenho pessoas de todos os tipos, de todas as cores, né, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as identificações culturais e sociais, e o quanto isso é válido, o quanto a gente aprende com isso, o quanto isso nos faz pensar sobre, de fato, o que é a vida, qual o sentido da vida, o que nós temos feito. E isso é necessário, sim. Mas a gente tem, não minto para vocês, a gente se esbarra em determinadas situações que nos impedem de pensar, nos impedem de manifestar, nos impedem de fazer a coisa de fato acontecer. E vamos vivendo dessa forma porque a gente não luta, a gente não resiste, a gente não, né, acredita na mudança. Ah, mas eu acredito. O que você tem feito? Nada. E, boa intenção, não minto para vocês não. Como diz já o ditado popular, de boa intenção, o inferno está cheio. Tá? Boa intenção, o inferno está cheio. E o que a gente pode fazer? Tem que fazer alguma coisa. E o que a gente tem feito? Não sei. Né? O que a gente tem feito? Não sei. Né? Mulheres da sala, né? Aquelas que se identificam como mulheres, tá? Aquelas que se identificam, já que a gente está falando de gênero, né? Aquelas que se identificam enquanto mulheres, né? O quanto vocês não sofrem, o quanto. Uma vez na sala da manhã, a gente estava até brincando, né? Acho que foi a Núbia que falou, as pessoas às vezes comentam, não, mas você tem um rosto tão bonito, por que não pode emagrecer? Porque eu não quero, eu não quero. Né? Ah, mas você, né, você é tão inteligente, por que você não faz medicina? Porque eu não quero. Ué, eu falo que a gente tem que começar a quebrar essa tradição normativa que existe de que as coisas têm que seguir um padrão. Né? Tem que ser assim. Não, tem que ser assim, não. Tem que ser assim a partir do momento que eu me identifico com isso. Se eu não me identifico, que não seja. E ponto final. Povo bonito, vai cair aqui, que eu já falei igual, não sei o quê. Eu não permiti vocês falar e o tempo vai cair aqui. Eu vou abrir o Zap, tá? E manda o convite de novo. Vai lá que eu já estou voltando, hein? É conta do Zap abrir e mandar o link de novo, hein? Beleza? Ninguém me fala beleza. Beleza. Então, Aí, Viogos, se precipitou. ninguém morre me devendo. Exatamente. Ninguém